Hoje iremos estudar a fisiologia dos neurônios. Neste vídeo abordaremos sobre neurônio, bioeletrogênese, PIPs e PEPs, sinapse e neurotransmissores. Vamos começar agora aprendendo sobre neurônios. Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre essa coisa maravilhosa que é o nosso neurônio dentro das nossas cabecinhas. E eu vou começar falando sobre as estruturas que compõem o neurônio e também falar um pouquinho sobre as células da glia. Aqui nós temos o soma, que nada mais é do que o corpo celular, e é responsável por todo o centro metabólico da célula, responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais. Aqui nós temos o núcleo. Os prolongamentos que saem do soma são chamados de dendritos. Os dendritos, eles são responsáveis pela recepção dos impulsos nervosos de outros neurônios ou células musculares, e eles passam toda a informação para o corpo celular, para o soma. Toda essa parte aqui é chamada de axônio. O axônio, ele é o condutor de impulsos nervosos que saem do soma e vão até os terminais axônicos, e daqui eles são transmitidos ou para outros neurônios ou para outras células. Falando dos terminais axônicos, eles são o local onde acontecem as sinapses, que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. A bainha de mielina é toda essa parte que envolve e protege o axônio, impulsionando também os impulsos elétricos que saem do soma em direção aos terminais axônicos. A bainha de mielina é formada no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos. E no sistema nervoso periférico, pelas células de Schwann. Eles têm a função de proteger o axônio e a bainha de mielina. Nós temos aqui o nódulo de Ranvier. São espaços onde não há mielina na bainha, onde há um movimento saltatório dos impulsos nervosos. Então, nesses espaços, eles conseguem dar um salto muito maior, aumentando a velocidade do impulso. Falando agora das células da glia, já falamos de duas delas, que são as células de Schwann e os oligodendrócitos, que respectivamente compõem a bainha de mielina do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso central. E agora vamos falar da microglia. A microglia, ela possui um elevado poder fagocitário e elas atuam na defesa da célula, na limpeza de possíveis células mortas que tenham ficado por ali. É mais ou menos isso que elas fazem, elas defendem o neurônio de alguma ameaça. Os astrócitos são responsáveis pela nutrição e estrutura da célula, também auxiliando na limpeza de células mortas que talvez tenham ficado por ali por perto. Então, gente, é isso aí, o neurônio, a estrutura dele é essa, as células da glia têm esse papel de proteger e ajudar na limpeza, na proteção da bainha e tudo mais. E agora vamos para o próximo capítulo. Já que aprendemos sobre
neurônios, vamos agora aprender sobre bioeletrogênese. Olá, hoje nós vamos começar falando de bioeletrogênese, que nada mais é do que o impulso elétrico dentro da célula neuronal. Na célula neuronal em estado de repouso, nós temos aqui a parede celular e no lado interno da célula, que é onde é medida o valor elétrico, a voltagem em milivolts, aqui nós temos uma polarização negativa, certo? Enquanto na parte extracelular, nós temos normalmente uma polarização positiva. Isso com a célula em repouso, não acontecendo o impulso elétrico. Para nós entendermos isso, a gente precisa desenhar um gráfico aqui, que é o seguinte, um plano cartesiano. Aqui o tempo em milissegundos e aqui a voltagem em milivolts. A célula em repouso, ela começa exatamente aqui em menos 70 milivolts. Isso é o estado de repouso da célula. Vou marcar aqui em vermelho. Repouso. A célula em repouso tende a ficar em menos 70 milivolts. Pode ser dados diversos inícios a essa célula, tentativas de começar o impulso elétrico, mas esse impulso elétrico ele só vai ser de fato acionado ao chegar a menos 55 milivolts. Nós aí temos um fenômeno chamado tudo ou nada, Deixa eu botar aqui, tudo ou nada. Onde acontece o seguinte, chegando a menos 55 milivolts, o neurônio vai ser acionado e o impulso vai ocorrer, chegando até a marca de mais 35, deixa eu apagar o milivolts aqui, mais 35 milivolts, que é onde nós vamos ter o impulso elétrico dentro do neurônio. Esse fenômeno é chamado aqui de despolarização. Que nada mais é do que a mudança de polarização do meio intra e extracelular. Lembra que no início nós falamos que o meio extracelular tende a ser positivo, enquanto o meio intracelular é negativo. Então aqui, quando nós temos a despolarização, isso se inverte. O meio intracelular fica positivo e o meio extracelular fica negativo. Depois, logo após o impulso, nós temos a repolarização, Repolarização, que é a volta do estado inicial da célula. Aqui nós temos a parede celular, vou desenhar de novo que eu apaguei. Nós temos a parede celular e aqui nós voltamos com a repolarização a ter a polarização negativa no meio intracelular e positiva no meio extracelular. Esse período aqui, entre a despolarização e a repolarização, é chamado de período refratário. Nesse período aqui, o neurônio não ativa, ele fica em estado, vamos dizer, de espera. E aqui nós vemos que tem um vale, aqui, uma grande descida, onde a célula chega a menos 90 milivolts, Nós temos aqui 90 milivolts. Está um pouco torto, mas dá para entender.
né? E onde ocorre o fenômeno chamado hiperpolarização. Ok, mas como isso funciona dentro da célula, na realidade, né? Como isso funciona observando, né? Como é transmitido esse impulso elétrico dentro do neurônio. Bom, aqui nós temos um axônio, onde aqui temos os dendritos, né? E aqui o soma, aqui onde nós temos o núcleo do neurônio, certo? Normalmente, aqui tende a ser o lado de dentro negativo e o lado de fora, extracelular, positivo. Para que isso ocorra, essa inversão, é necessário, né, para que ocorra a inversão dessa polarização com o disparo elétrico dentro do neurônio, nós precisamos que haja um influxo de sódio, né, do Na+, Na positivo, né, que se dá juntamente com esse fenômeno de despolarização da célula, ou seja, o sódio ele vai despolarizar a célula. Você pode ver aqui no gráfico que a entrada de sódio, o influxo de sódio, segue a mesma linha da despolarização. Ou seja, aqui quando acontece a despolarização, há na verdade um influxo de sódio. Entra sódio na célula. E o que acontece? Muda-se a polarização. O que era negativo vira positivo e o que era positivo vira negativo. E assim o impulso elétrico vai do soma em direção aos dendritos, né? Deixa eu escrever aqui. Soma. Impulso elétrico nessa direção, né? Essa zona de mudança aqui, ela não ocorre, claro que aqui está desenhado de uma forma um pouco extensa, mas ela não ocorre em todo o neurônio ao mesmo tempo, nem numa parte tão grande. Ela ocorre mais ou menos num sentido aqui assim, ela vai como se fosse peristaltando através do neurônio, né? Vamos dizer, aqui assim é mais, aqui é menos, aí depois aqui inverte, aqui é menos, é mais, e assim vai, né? Então aqui nós temos o que é chamado também de zona de gatilho, que é a zona que está sendo ativada e por onde está correndo o impulso elétrico, né? Depois, para voltar ao estado original, que é com o interior da célula negativo, ou seja, voltar a 70 milivolts negativos, nós temos uma saída da célula de potássio, né? Que é o K+, né? Nós temos uma saída de potássio da célula que vai fazer com que esse pedaço aqui, por onde passou o impulso elétrico, volte à sua voltagem original, que é negativo, centro negativo, né? Polarização negativa no meio intracelular, né? Ou seja, quando nós temos a saída do potássio, nós temos de volta essa inversão aqui, que é a repolarização. E é basicamente assim que se dá um impulso elétrico dentro do neurônio. Mas a seguir, meu amigo Alan vai falar de PIPs e PEPs, que é parte também disso aqui, né? Que são o potencial excitatório pós-sináptico, ou seja, após o envio dessa corrente elétrica, e o potencial inibitório pós-sináptico, que também faz parte disso, está ligado a essa hiperpolarização aqui, que vai impedir a célula de tender a ter um impulso elétrico, né? Eu agradeço, boa noite. Saindo de bioeletrogênese,
vamos agora aprender sobre PIPs e PEPs. Olá pessoal, meu nome é Alan e hoje nós vamos falar sobre os potenciais pós-sinápticos. Os potenciais pós-sinápticos são eventos que acontecem na membrana do neurônio que são causados pelas aberturas dos canais iônicos. Então, falando mais um pouco sobre PIPs e falando mais sobre PEPs, PIPs, o potencial inibitório pós-sináptico, e o PEPs é o potencial excitatório pós-sináptico. Quando a gente fala sobre PEPs, que é um influxo de sódio num canal pós-sináptico que vai excitar para que se aproxime entre menos 70 a menos 55. E atingindo esse patamar de menos 55, acontece o disparo do tudo ou nada. E a diferença para o PIPs, como o nome é inibitório, esse efeito acontece entre menos 70 a menos 90 e há um influxo de cloreto, o que dificulta, o que impede desse disparo ocorrer. Então, no PEPs ocorre um influxo de sódio, permitindo o disparo, e no PIPs, o cloreto que vai inibir que esse disparo ocorra. E é isso, pessoal. Agora, vamos aprender sobre sinapse. Olá, galera! Eu vou falar para vocês um pouco de sinapse. Bom, o que é uma sinapse? A sinapse é uma comunicação entre os neurônios. Para começar, eu vou falar para vocês aonde elas podem ocorrer. Entre um axônio e um dendrito, ocorre a axodendrítica. Entre um axônio e outro, a axoaxônica. Entre o axônio e o corpo, a axossomática. Entre dois dendritos, dendrodendrítica. Existem dois tipos de sinapse, a sinapse química e a sinapse elétrica. Mas nós vamos focar na sinapse química. O que é uma sinapse química? Sinapse química é a comunicação entre dois neurotransmissores. Só podem ter os neurotransmissores na sinapse química, não na elétrica. Os neurotransmissores estão localizados em duas regiões, no pré e no pós. Pré acima e pós abaixo. E essa comunicação sempre vai ser unidirecional. A sinapse química sempre segue uma direção, unidirecional. Aqui está o pré e aqui o pós. Esse espaço aqui em branco se chama fenda sináptica. As sinapses acontecem pelas comunicações dos neurotransmissores, que são substâncias químicas que possuem a informação de passar uma informação para um neurônio e outro. E eles vão ser mensageiros nesse processo. Ocorre entre o dendrito sináptico de um e o terminal sináptico de outro. E voltando, como eu falei para vocês, ele só vai seguir uma única direção, aqui do pré para o pós. Um dos exemplos de neurotransmissores são acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina e GABA. Esses são alguns exemplos de neurotransmissores que estão fazendo essa comunicação aqui sináptica. Esses espaços que estão aqui no pré-sináptico são chamados de botões lineares, aqui perto da membrana sináptica. Eles vão liberar estímulos para o pós para formar os neurotransmissores, que são esses daqui que eu citei para vocês. Ou seja, eles sempre vão descer fazendo essa direção para liberar o estímulo para formar os neurotransmissores. No neurônio pré-sináptico, existem as vesículas que são excretadas através do fenômeno da exocitose, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica, onde há receptores para cada um deles. O impulso elétrico vai seguir pelo pós e os neurotransmissores são recaptados pelo pré, onde eles são reaproveitados ou decapitados. É isso, expliquei para vocês um pouco de sinapse química, espero que vocês gostem.
Agora, por último, aprenderemos sobre neurotransmissores. Olá, eu me chamo Gilcimar e eu vou falar um pouco hoje de neurotransmissores. Neurotransmissores são moléculas sinalizadoras sintetizadas pelo neurônio. Esses neurotransmissores têm um papel muito importante na célula neuronal, pois eles contribuem diretamente para a realização das sinapses. Os neurotransmissores eles podem ser classificados pela sua função: os neurotransmissores excitatórios e os neurotransmissores inibitórios. Eu vou começar pelos excitatórios, seguindo a ordem. Esses neurotransmissores eles têm funções excitatórias sobre o neurônio. Eles aumentam a chance do neurônio disparar um potencial de ação. Um dos principais dessa classe aqui é a epinefrina, ou adrenalina, como também conhecemos. E temos também os neurotransmissores inibitórios. Eles têm função inibitória no neurônio e isso impossibilita o disparo de potencial de ação. E um dos principais dessa classe é o GABA. Os neuromoduladores, eles afetam um número maior de neurônios ao mesmo tempo. A ação deles é mais lenta, mas eles atingem uma área maior. E agora nós temos os tipos de neurotransmissores. Como são muitos, vamos nos ater somente aos principais. Aqui nós temos acetilcolina. É encontrado no sistema nervoso central e periférico. É o principal neurotransmissor associado aos neurônios motores. Desempenha um papel nos movimentos musculares, bem como na memória e na aprendizagem. E temos também a dopamina. Tem um papel importante na coordenação dos movimentos do corpo. Temos também a noradrenalina. Desempenha a função de estado de alerta e está envolvido na resposta de luta e fuga. A adrenalina é considerado tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. Geralmente é um hormônio do estresse que é liberado pelo sistema adrenal. Serotonina tem a função de regulação e modulação do humor, sono, ansiedade, sexualidade e apetite. Temos o GABA também, ácido gama-aminobutírico. É o principal neurotransmissor inibitório. Está presente em quase todas as regiões do cérebro. Ele contribui para a visão, controle motor e desempenha a função da regulação da ansiedade. Temos também o glutamato, neurotransmissor mais abundante no sistema nervoso, onde desempenha funções cognitivas como memória e aprendizagem. E por fim, a histamina. Atua na medula espinhal e no cérebro, desempenha um papel nas reações alérgicas e é produzida como parte do sistema imunológico. Bom, e é isso, galera. Nós abordamos aqui um conteúdo básico, né, de neurotransmissores. E é isso. Valeu, obrigado.